Então vamos lá, depois de fazer a minha análise pessoal gamificada, né, de validar aquilo, ter aqueles indicadores, ter aquela análise feita sobre mim ou sobre a pessoa com a qual eu estou trabalhando, né, no caso, e de criar o meu plano de desenvolvimento individual, eu vou trabalhar então com um plano de ação. O que é um plano de ação? Um plano de ação nada mais é do que uma forma de colocar tudo isso em prática, né, de colocar esse plano de desenvolvimento individual para rodar, de colocar essa análise pessoal gamificada ali no caso minha, onde quem quer que seja, para ser validada, para ser praticada, trabalhar o ponto forte, né, lidar com o ponto limitante, lidar com as dificuldades e encarar os desafios, então, desse formato, né, disso que eu estou trabalhando. Dentro disso, eu tenho, então, o estado atual e o estado desejado, né, dado diretamente do coach. Sei que muitas pessoas não gostam, eu também não sou muito fã, mas é muito legal, esse aspecto é muito importante trazer para essa aula, para esse conteúdo. Que essa ideia de estado atual, né, que é onde eu estou nesse momento, em que ponto desse desenvolvimento eu estou agora, e o meu estado desejado, ou seja, em que ponto desse desenvolvimento eu posso falar que eu cheguei aonde eu gostaria de chegar, né? Qual é a minha linha de chegada? Qual é o ponto que eu estou buscando, né? Para onde eu estou caminhando, para onde eu estou seguindo? Esse é o meu estado desejado. É muito importante que a gente consiga, então, olhar para o nosso cenário e entender qual o ponto atual, qual o ponto de busca, né? Qual é o ponto foco ali onde a gente está chegando. Por quê? Se a gente não tiver essa compreensão, não tem como criar um plano de desenvolvimento individual, né? Para começar. Muito menos criar um plano de ação. Você não sabe para onde você está indo, né? Como é que você vai ter um mapa? Você tem que saber o endereço para você colocar no GPS, é mais ou menos isso. E aí você cria o seu plano de ação trabalhando nessa jornada, né? Nesse caminho que você acabou de delimitar ali ao descobrir esses dois pontos, certo? Uma coisa que eu faço, que eu acho muito interessante, quero compartilhar aqui com vocês, é a fragmentação desses processos, né? Do processo que tem esse caminho. O que isso quer dizer? Fragmentar o processo significa criar várias pequenas tarefas, algumas tarefas maiores, ou de um objetivo maior, de um desafio maior, para facilitar esse sequenciamento, né? Então você fragmenta esse processo para poder alcançar, degrau por degrau, esse local que você está buscando. Vamos supor, então, que eu, né, citei ali, né, fiz a minha análise pessoal e descobri que preciso alcançar uma posição de liderança, mas a minha habilidade de liderança está em 2 ali, né? Vamos colocar que dentro da minha análise pessoal gamificada, eu defini que eu estou com 2 de liderança. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas, de liderar pessoas, liderar times. E eu preciso desenvolver esse ponto limitante, essa característica, esse atributo de liderança, para que eu possa chegar, né, nesse local, nessa posição que eu estou almejando. Ou seja, o meu estado atual é liderança 2. E o meu estado desejado, né, é pelo menos liderança 4, ou seja, que eu possa falar que eu sou bom nisso. Mas, ao alcançar a liderança 3, eu já tenho certeza de que eu estou caminhando para aquele local, certo? Mas vamos colocar como objetivo, então, a liderança 4. Lembrando que esses indicadores, essa visão gamificada da coisa, ela nada mais é do que uma forma de você encarar, né, tornar visível, tornar palpável, ali no caso, o seu progresso. Você tem que se tornar melhor em liderança, tá? A análise pessoal gamificada, a gamificação como um todo, ela só torna mais visível esses indicadores para que você consiga acompanhar esse progresso, né? Você tem um feedback numérico daquela melhoria, daquele desenvolvimento. Então eu sei qual é o meu estado atual, liderança 2, e sei qual é o meu estado desejado, pelo menos liderança 4. Se chegar na 5 tá ótimo, perfeito, entendeu? É difícil a gente chegar num destaque imenso ao sair de uma posição, né, pelo menos em pouco tempo, ao sair de uma posição inferior e elevar assim até a liderança 5, 6, 7, enfim, aquilo que você quer. Mas você pode chegar próximo daquilo, você pode trabalhar para melhorar aquilo que você já tem, e é esse o foco. Então, para fazer isso, eu vou definir que o meu desafio de me tornar um líder melhor esse é um desafio único, né? Me tornar um líder melhor, desenvolver a minha liderança, e aí eu vou fragmentar esse processo, né? O meu processo de melhorar como líder, ele vai ser fragmentado em diversas pequenas tarefas, ou seja, uma tarefa pode ser ler um livro sobre liderança. Outra tarefa pode ser fazer um curso sobre liderança. Uma outra tarefa pode ser acompanhar um vídeo sobre liderança. Um vídeo aqui do canal da Universidade Andarilho, por exemplo, um vídeo curto, todos os dias. Essa pode ser uma outra tarefa. Uma outra tarefa, uma quarta tarefa pode ser ter contato com líderes. Líderes que você admira, que você respeita, que você sabe que tem um bom resultado, né? Então ter contato, ali, conversar, manter uma conversa, tirar algum aprendizado de algum líder que você tenha por perto. E outra tarefa pode ser observar a sua liderança, entender aquilo que você não tem feito, aquilo que você pode melhorar. Então eu tenho o meu processo, né, o meu desafio de me tornar um líder melhor, e eu tenho agora fragmentado em 5 tarefas, em 5 pequenos fragmentos desse desafio, que eu posso fazer constantemente, né? Porque o segredo sempre é constância.
Não é a intensidade que você coloca em uma ação, mas sim a intensidade que você coloca em todas elas e mantê-las, né, acontecendo. E mantendo constância e frequência nesses pequenas tarefas, nesses pequenos desafios, né, nesse desafio enorme que foi fragmentado em pequenas tarefas, você consegue melhorar a sua liderança através do tempo, né, gradativamente falando, ao cumprir esses desafios. Então você pode, também usando gamificação, distribuir essas missões, né, essas quests, ali, vamos colocar assim, esses desafios diariamente. Então, todos os dias você vai assistir um vídeo sobre liderança. Todos os dias você vai ler 15 páginas de um livro sobre liderança. 2 vezes por semana você vai fazer uma aula de algum curso sobre liderança. 1 vez por semana você vai conversar com algum líder, ou 1 vez a cada 15 dias, se você conseguir. Eu quero conversar com alguém, pedir algumas dicas, né, ver como essa pessoa está lidando com aquilo. Enfim, você define ali no caso quais vão ser as suas missões diárias, as suas missões periódicas, né? Então, quantas vezes eu tenho que fazer isso por dia, por semana, por mês, né? Quantas vezes eu preciso fazer isso nesse período para gerar essa melhora, né? Então, fragmentando esses processos, você consegue fazer esse acompanhamento, sabe? Eu estou lendo todos os dias sobre isso, legal, eu estou assistindo os vídeos, eu estou fazendo algum curso, eu estou me desenvolvendo nesse assunto, nesse tópico, eu estou buscando desenvolvimento nessa área. E você consegue vislumbrar isso porque você fragmentou o desafio. Se você deixa esse desafio como um tópico enorme, né? Por exemplo, quero melhorar a minha liderança. É meio utópico, para brincar com o tópico ali no caso, mas é meio surreal também, porque você não tem como medir isso. Eu quero melhorar como líder. Legal, mas como você faz isso, né? Qual é a tarefa? Se essa é a tarefa, como que você vai alcançá-la? Se ela é uma tarefa que não tem indicador. Você não sabe se hoje você melhorou como líder ou se amanhã você vai melhorar como líder. Não tem um indicador. Agora, você sabe se hoje você leu alguma coisa sobre liderança. Você sabe se você fez uma pesquisa, se você teve uma conversa, se você fez algum curso, se você teve um certificado novo, se você buscou um aprendizado novo. Isso você tem como medir, você tem como confirmar que fez, você tem como buscar ali e validar o seu progresso, sabe? Eu fiz isso, eu estou melhorando, eu estou buscando desenvolvimento. Por isso que é importante esse fragmento, entendeu? Fragmentar o processo faz com que você encare cada desafio, cada etapa daquele desafio, buscando algo que tem, no caso, um norte maior, né? Você está orientado para aquele resultado e você está cumprindo cada pequena etapa dele para chegar em algum lugar, entendeu? Por isso que é tão importante. E é importante também, além de, né, descobrir o seu estado atual, o estado desejado, você fazer as perguntas, né, dentro desse cenário de plano de ação. Então, como que eu vou chegar lá, né? Como que eu chego lá? Qual é a ideia, né? Como alcançar os resultados esperados, né? E como melhorar para vencer os obstáculos que vão surgir. Porque vão surgir. Não é simplesmente fragmentar o processo que vai facilitar a ponto de que você não tenha nenhuma dificuldade. É claro que elas vão aparecer. E dentro dessa própria fragmentação, também é importante que você perceba o que você pode fazer para vencer o obstáculo. Então, se tudo está fragmentado e você encontra uma dificuldade, é logicamente muito mais simples para você vencê-la, porque ela é muito menor. Se você tem uma dificuldade de melhorar como líder, olha o tamanho dessa dificuldade. Agora, se você tem uma dificuldade de encontrar o líder para conversar, é uma coisa só. Todos os outros pontos fragmentados, eles ainda estão acontecendo, né? As coisas ainda estão seguindo. Então é muito importante que você perceba esse grau de importância que tem a fragmentação desse processo, para você poder criar o plano de ação. E trabalhar com gamificação aqui também, por que não, né? Então se eu tenho um plano de ação gamificado, se eu consigo medir através de um gerenciamento de rotina, né, que a gente vai conversar também em breve, se eu faço isso, se eu ajo dessa maneira, se eu leio esse conteúdo, se eu busco esse vídeo, se eu busco esse curso, se eu busco essa aula, essa conversa, esse diálogo, esse profissional, essa inspiração. Tudo isso você consegue medir, né, criar uma métrica ali no caso para sentir o seu progresso e assim colocar esse plano de ação para rodar efetivamente, né? Só assim você vai conseguir vencer aquele desafio maior antes de ser fragmentado, né? Se você encará-lo como o dragão enorme ali, você não consegue vencer. Mas se você divide aquele dragão enorme em pequenos dragões, como eu falei em um curso bem antigo da Universidade da Ilha já, né, do método dos dragões de produtividade, se você diminui aquele dragão maior ali em pequenos dragões, você consegue vencer todos os dias um dragão. Todo dia você consegue vencer um desafio pequeno, mas nem todo dia você consegue vencer um desafio enorme. Então fragmente esse desafio para trabalhar o seu plano de ação e assim alcançar o resultado que você está esperando.